Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia e com mais uma oração da noite. Dando sequência aqui aos nossos estudos a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. De que lado você está? Hoje eu quero deixar com os irmãos Gálatas capítulo 5, versículo 20. Em nossas devocionais aqui, na oração da noite, nós estamos estudando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. E conforme ensinado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 até o versículo 26. E como temos visto, o grande princípio que está no pano de fundo dessa sessão é não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Das 15 paixões carnais citadas pelo apóstolo Paulo, nós já estudamos 3 delas relacionadas com imoralidade, prostituição, impureza e lascívia, 2 relacionadas com a religião, idolatria e feitiçaria. Aliás, idolatria, conforme nós vimos na devocional anterior, além de se referir à adoração de imagens de escultura, que fere frontalmente o primeiro e o segundo mandamentos, e é vastamente praticada ainda hoje, na essência, refere-se também a qualquer pessoa, objeto ou coisa que desvie a adoração ao verdadeiro Deus. Inclusive os pecados relacionados à imoralidade que podem se transformar em idolatria. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito das paixões da carne que englobam os relacionamentos. Aí no versículo 20, Paulo vai citar inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, e no versículo 21 ele completa a lista, facções e invejas. Vocês podem observar que todos esses pecados têm a ver com os relacionamentos horizontais e, na realidade, abrangem o que podemos chamar de pecados de temperamento. E o primeiro, citado aí pelo apóstolo Paulo, é inimizades. Como nós vimos anteriormente, todas as palavras usadas aqui para designar esta categoria de obras da carne, ou seja, de pecados da carne, aparecem no plural, significando manifestações ou demonstrações ou exemplos daquela qualidade que o substantivo denota no singular. Em outras palavras, por exemplo, ciúmes, ou seja, manifestações, explosões de ciúme. A palavra inimizade, em muitas versões da Bíblia, é traduzida como ódio, como hostil ou hostilidade. Transmite a ideia de um homem que se caracteriza pela hostilidade para com seus semelhantes. Trata-se precisamente do oposto à virtude cristã do amor. Por estar no plural, refere-se a atitudes de ódio que resultam em conflitos entre os indivíduos, incluindo os conflitos amargos. Não há dúvidas de que atitudes erradas invariavelmente trazem ações erradas. A palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo, ela aparece apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento. 3 delas usadas pelo apóstolo Paulo. E somente aqui essa palavra aparece no plural. Lá em Romanos capítulo 8, verso 7, Paulo a usa no singular para descrever a mente que se fixa na carne. E ele diz claramente que esta mente sempre será hostil a Deus. Depois ele a usa novamente em Efésios capítulo 2, versículo 16, como causa, ou seja, a parede, a divisória de hostilidades que fazia a separação entre judeus e gentios, derrubada por Jesus Cristo. No mundo antigo, esta palavra referia-se a 3 tipos de inimizades. A inimizade de classes dentro de uma mesma sociedade, a inimizade de raças, ou seja, entre povos, e a inimizade entre homens, de um homem para um outro homem.
É nesse sentido que essa palavra é usada aqui em Gálatas. Essencialmente como o antônimo do amor. Trata-se da falta de domínio próprio que gera explosões de ódio, intenções e ações fortemente hostis, antipáticas, frutos de uma disposição mental, ou seja, do coração, que coloca barreiras e tira a espada, enquanto que o amor estende a mão e abre os braços. É por isso que o amor é fruto do Espírito e a inimizade é obra da carne. Segunda palavra é porfias. A palavra usada aqui aparece em várias traduções da Bíblia, sendo traduzida como contendas, rixas, brigas, disputas, debates, discussões e também provocações. Originalmente, significava a rivalidade que encontra desafogo em contendas, em rixas e discussões. O apóstolo Paulo, basicamente, usa essa palavra no sentido de contendas. Na visão do apóstolo, ela tem uma ligação muito grande com a palavra inimizade, visto que as contendas, as brigas, as divisões, normalmente são o resultado prático da inimizade. E a última palavra no estudo de hoje é ciúmes. Ciúmes. A palavra usada aqui para ciúmes é a mesma palavra usada para zelo. Aparece lá, por exemplo, em 2 Coríntios 11, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo falando do zelo dele pelos coríntios, parecido com o zelo de Deus para com todo o seu povo. Também ela aparece lá em Colossenses, capítulo 4, no versículo 13, quando Paulo fala e dá testemunho de Epáfras, e diz que Epáfras tinha um enorme zelo pelos colossenses, pelos de Laodiceia e também pelos de Herápolis. E a palavra lá é a mesma que aparece aqui. Portanto, nós podemos ver que esta palavra tanto tem um sentido positivo, como também um sentido negativo. Por isso, para entender o significado da palavra ciúmes na Bíblia, nós precisamos considerar sempre o seu contexto. Ela precisa ser entendida à luz do seu contexto. Isso quer dizer que na Bíblia, ciúme tanto pode ser um sentimento pecaminoso, reprovável, como pode ser também um sentimento legítimo, recomendado. Aqui e em vários outros casos, Paulo usa essa palavra no sentido negativo, ou seja, transmitindo um sentido que se aproxima da ideia de inveja. Isso explica que em alguns contextos essa palavra é traduzida por inveja. Por exemplo, essa palavra em Romanos 1, 29 é traduzida por inveja. 1 Timóteo 6, versículo 4, da mesma maneira. Tito 3, 3 e também 1 Pedro 2, 1. Pode-se dizer que é uma forma de raiva, de ressentimento odioso, causada por cobiçar para si mesmo aquilo que pertence a outro. Então, uma pessoa cheia de inveja, ela de fato vai ser ciumenta. E o ciúme, na realidade, é um dos pecados que revela o temperamento desenfreado, caracterizado por um profundo sentimento de posse. Paradoxalmente, também podemos dizer que o ciúme é diretamente proporcional à falta de confiança. Uma pessoa exagera no ciúme quando não confia, né? Ou exagera no ciúme quando acha que é dona, que tem a posse sobre o outro. Por isso é que a palavra ciúme na Bíblia, ela tanto pode estar relacionada ou referir-se aos relacionamentos humanos, mas também ela pode ter relação com coisas, né? E também com outras propriedades. Portanto, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ficar longe dessas coisas, né? Longe das inimizades, das porfias e dos ciúmes.
longe dessas explosões de raiva e de ódio. E o crente verdadeiro, ele precisa realmente agradar o Senhor em todas as coisas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com mais uma oração da noite. Em nome de Jesus.